Bem-vinda, Tatiana. Boa noite, pastor. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. E vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Ai, que bênção. Glória a Deus. Graças ao bom Deus. Eu não sei se como que eu estou aí na imagem, né? Se está boa a claridade, tal, né? Eu Para mim tá gostaria, tranquilo, eu tô vendo bem. é, Aham. a Lidiane entrou ali, uma irmã da nossa igreja, a paz, Lidiane. Bem-vinda, a Neide também. O pessoal está entrando devagarinho, né, Tatiana? Ah, que bênção. Glória Que a Deus. benção, glória a Deus. Sempre dá um friozinho na barriga, né? É. Fazer ao vivo assim, mas eu creio assim que isso é normal, né? Isso é normal. E vamos tratar hoje de um assunto assim muito maravilhoso, muito, né, assim, pertinente aos nossos dias, né? Ó, a minha esposa aí dizendo que eu estou bem lindo, né? É suspeita, né? Então, o Oséias também está entrando aí, o nosso amigo lá de Cruzeiro do Oeste. Ó, a minha filha entrando aí, a Anne Luíse, né? Que Que bênção. bênção, né? Glória a Deus. Muito bom, Tatiana, né? Estar com você aqui. Para nós foi um privilégio e é um privilégio manter, né? Essa esse contato com vocês, essa amizade com vocês, né? E saber que você foi assim tão usada por Deus, não só para abençoar a sua família, né? Como mãe, como esposa, eu creio que como filha também, né? Mas você, né? Está abençoando de certa forma o mundo inteiro, né? Através do livro que você lançou, né? No mês de dezembro, aqui em Curitiba, né? Isso. Apesar de você estar morando em Atlanta, né, nos Estados Unidos, você lançou esse livro aqui. E eu creio que nós fomos privilegiados em janeiro de receber em mãos esse exemplar aqui, né? Das suas mãos, né? E foi maravilhoso, né? Então, eu li, fui muito impactado, né? E Deus me deu graça de certa forma, já ter distribuído ele para diversas pessoas, diversas mães, né, no Brasil inteiro. E eu quero continuar, porque realmente ele é abençoador, ele faz, né, a mãe, né, ela refletir nos seus valores. E eu, como pai, eu li, né, mas eu, assim, posso dizer que ele me impactou muito também. Né? Eu gostaria, nesse momento, então, Tatiana, que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, aí da sua família, né, de como que Deus te deu, né, assim, orientou para você escrever este livro, enfim, né, se apresente para nós, por favor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pastor. Adri, boa noite também, né? Bom, meu nome é Tatiana, é uma alegria estar participando com vocês nessa noite. Como o pastor falou, né, eu tive essa alegria, né, essa oportunidade que Deus me deu de escrever o livro, mas na verdade minha história começa antes, né, quando Jesus me salvou, restaurou minha vida, né, restaurou os meus sonhos de ser mãe, de ter uma família, né? É quando a minha história começa. E logo que eu me converti, eu tinha mais ou menos 19, 20 anos, sempre tive o desejo de construir família, de ter filhos, né? E sempre gostei muito de criança, né? Gostei, já comecei ali, me converti, fui servir no Ministério Infantil, dando aulinha e tudo mais. Mas, assim, claro que quando a gente vem de é, um background, né? Um passado diferente, que não é cristão e tal, existem muitas coisas que Deus vai tratando nesse processo e mudando a nossa visão, mudando o nosso entendimento, né? De como as coisas no reino são, né? De como é viver para Cristo, o que é ter uma família, né, baseada nos princípios bíblicos. E Deus foi tratando da minha vida e continua tratando, né, em muitas áreas. A gente vai sempre aprendendo daqui até a glória, né? A gente vai sendo renovado, mudado, mas
eu sempre gostei muito de criança, casamos, fomos ter filhos, e aí o primeiro filho, assim, aquela realização do sonho, era tudo que eu queria ser mãe, mas eu também me vi muito pressionada, né? Porque a gente era muito, muito ativo na igreja, trabalhava fora, a gente morando aqui nos Estados Unidos, nenhum tipo de apoio familiar, graças a Deus temos muitos amigos, mas também todo mundo tem sua rotina muito corrida, aqui as coisas são muito longes para ir trabalhar, meu marido leva 1 hora e 10 minutos para ir, mais 1 hora e 10 minutos para voltar. Eu era a mesma coisa. E daí muita coisa se impressionando. E de repente eu me vi assim: eu amo meu filho, mas estou muito sobrecarregada, muito cansada, muito exausta. Eu sei que é normal a gente sentir um cansaço, né? Você está cuidando de uma vida, tanto espiritualmente quanto no natural, alimentando, limpando, trocando fralda. Essa jornada ser mais agradável, para essa jornada ser frutífera. E eu creio que o Senhor começou a me ensinar várias coisas dentro da palavra dele, né? Sobre prioridades, sobre expectativas, né? Sobre o entendimento nosso, como a gente vê essa questão de criação de filhos, sobre as estações da vida, cada estação é diferente, com desafios diferentes, e a gente também tem que lidar com elas de forma diferente. E depois, muitos anos, nunca, eu me formei em jornalismo no Brasil, mas eu não tinha a mínima intenção em ter blog, escrever sobre isso. Eu estava aprendendo para mim mesma, eu estava vivendo esse relacionamento com Deus e com meu filho, né? E construindo família. Mas quando meu terceiro filho chegou, já estava no terceiro filho, ele tinha acho que uns 2 aninhos, eu senti aquele desejo de começar a falar sobre o assunto, porque as pessoas vinham me perguntavam: você tem 3 meninos, todos muito próximos em idade, como que é e tal? E daí eu falei: então deixa eu começar a contar um pouco dessa história que eu tenho vivido com Deus e com a maternidade. E foi muito interessante, porque eu comecei a escrever e o tempo todo o tipo de resposta que eu recebia das mães era: eu amo meus filhos, mas estou exausta. Eu amo meus filhos, mas não sei como priorizar. Não sei como educá-los. Não sei o balanço de autoridade com amor, com perdão e graça. Então, nisso eu fui me identificando e escrevendo para o blog. Até que depois de muitos anos também veio a ideia, né, do coração de escrever um livro. E assim, eu creio que, né, foi orientado por Deus e a gente orou e buscou direção dele com muito temor, né, sabendo que o ensino é algo muito sério, né? A Bíblia fala que aqueles que ensinam serão cobrados mais, né? Porque a gente tem que ter Uhum. cuidado com a doutrina, com o que a gente ensina, né? E graças a Deus a editora Pão Diário se interessou e publicou o livro e tem sido uma bênção, graças a Deus. Que bênção, Tatiana. Glória a Deus, né? E como você falou, né, é cansativo, né, não é fácil, tem dias, né, que vem na mente da gente algo que, né, não deveria nem vir, né, como de repente vamos jogar tudo para o alto e tal, né? E esse já é o título, né, da nossa live de hoje, que é Estamos em uma Batalha. Precisamos nos dedicar com urgência à educação e instrução dos filhos, né? E essa palavrinha urgência ali do título, né? Então me faz pensar, me faz, né, que a gente não pode trocar o importante pelo urgente, mas nós temos que trazer, né, para ser urgente aquilo que é importante, né? O que é importante a gente precisa tratar como urgente, né? Então é maravilhoso esse tema, né, esse título que você sugeriu. E realmente nós estamos numa batalha, né? E o versículo-chave, aliás, deixa eu, né, falar para o pessoal que está nos acompanhando, né, duas coisas. Você pode fazer pergunta, mas tanto eu como a Tatiana aí temos dificuldade, de repente, né, de estar prestando atenção nos comentários, né, e responder, né, aqui ao vivo. Então a gente vai pedir para você, né, tem uma caixinha de perguntas, uma caixinha ali com um ponto de interrogação, você pode clicar ali e fazer a sua pergunta, que depois da live, em outro momento, a gente vai, né, entrar em contato com você, tanto eu quanto a Tatiana, né, e vamos poder responder a sua pergunta, ok? E a gente, como eu já falei, a gente vai falar um pouquinho desse livro, mas mais especificamente, né, do capítulo 2,
que fala das 3 mentiras que as mães acreditam, né? E o versículo-chave que você colocou ali, né, Tatiana? Eu acho ele maravilhoso, é um dos meus preferidos, né? Que é Romanos capítulo 12 e verso 2, né? Você colocou ele numa versão, mas eu vou ler ele noutra aqui, se você me permitir. Né? Diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente examinar esse versículo, né, e examiná-lo de trás para frente, né, a gente vai ver que para a gente experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem, né, uma situação, não é de qualquer forma. Né? A gente precisa mudar o nosso pensamento, mudar a nossa forma de pensar. Né? Então, nós não devemos mais entrar na forma deste mundo. Nós não devemos pensar mais como este mundo pensa. Nós devemos renovar. Nós devemos entrar na forma da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Né? A curto prazo, ela pode parecer que não é verdade, mas a longo prazo, né, a gente tem certeza que ela é a verdade. Eu sou testemunha disso, eu e minha esposa, né? Temos 2 filhos, os 2 filhos já casados, os 2 filhos servem a Deus, né? Com alegria, com entusiasmo, né? Servir a Deus para nós não é um peso, mas é alegria, é um privilégio, né? Nós também já temos uma netinha de 5 anos de idade, né? Então, para nós, né, nós já estamos vivendo, né, esse longo prazo. Nós já estamos desfrutando dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não pense a curto prazo, pense a longo prazo. Amém, Tatiana? E Amém. vamos lá, né? Uhum. Eu quero... Você citou ali na primeira parte, antes de você falar da primeira mentira, você citou ali que a nossa mente é um campo de batalha, né? Eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso, sobre o que você escreveu ali nesse capítulo 2. Uhum, claro. O que eu sempre, né, entendo da palavra de Deus é que Deus, né, quer nos transformar de dentro para fora, né? E esse de dentro para fora começa com nossa alma, né? O nosso entendimento, o nosso pensamento, a forma como a gente vê as coisas. Porque a gente às vezes tenta mudar as coisas, as atitudes, né? Eu vou ver um método perfeito para criar filhos, ou tal pessoa no Instagram que eu vou seguir, vai falar o passo a passo de como fazer. Mas, na verdade, a nossa maternidade vai refletir aquilo que a gente é de dentro para fora. Porque a gente convive com os nossos filhos tanto, né? Mesma coisa com o esposo, que não tem como a gente viver de aparência, viver uma coisa que a gente não é verdadeiramente. Então, a gente precisa ser transformado de dentro para fora. E o que esse processo de transformação passa? Passa pela nossa mente, pelo nosso entendimento. Se a gente não entende a importância da maternidade, do papel de uma mãe, de um pai na vida dos filhos, a gente já pode até tentar se esforçar para fazer, mas lá no fundo a gente vai estar pensando, puxa, estou aqui trocando fralda o dia inteiro, estou aqui cozinhando o dia inteiro, estou aqui brincando de Lego, podia estar fazendo algo mais importante, né? E às vezes a gente não fala isso com as nossas palavras. Se eu perguntar para qualquer mamãe, teu filho é um peso? Ou você acha que o trabalho que você faz não é importante? Talvez ela fale, não, claro que meu filho não é um peso, meu trabalho é super importante. Mas às vezes a gente, arraigado na nossa mente, está aquilo que a cultura coloca, né? Que se a mulher às vezes não está se dedicando a essa missão de criar os filhos, ela está perdendo tempo, ela está ficando para trás, e que educar a próxima geração não é um trabalho importante, que não é algo que valha os nossos melhores anos da vida. E eu já ouvi mulheres comentarem isso. Puxa, eu tive filhos aí nos meus 20, 25 anos, e eu vou dedicar 15 anos para eles. Quando eles crescerem, eu já vou ter passado a melhor fase da vida e eu perdi meus anos fazendo isso. Mas se a gente vai para a palavra, essa mentira, né, de que educar a próxima geração, de criar filhos não é algo importante, a gente vai ver que ela vai ser desmascarada.
Porque a Bíblia dá uma posição super importante para esse trabalho. A gente tem texto após texto falando sobre a posição da mãe dentro do lar, né? A gente começa ali com Salmos que fala que os filhos são herança do Senhor. Então, a herança do Senhor é algo precioso que Deus tem e Ele nos confiou, porque a herança é dele, né? Ele tem os nossos filhos e Ele nos confiou aqui na terra. Então, como que a gente vai cuidar dessa herança? Lá em Tito, fala sobre a esposa, sobre o papel da mãe de amar os seus filhos e seus maridos. A gente vê em Provérbios, como fala, Provérbios inteiro, sobre a instrução, tanto dos filhos, o papel deles de obedecerem, de ouvirem a instrução, mas é interessante, a gente sempre foca na questão do filho ouvir e obedecer a instrução, mas começa com o pai e a mãe instruir. Porque se não há instrução por parte do pai e da mãe, como que o filho pode receber aquilo, aprender e viver? Então, existem vários textos na Bíblia, um que eu amo, que é Malaquias 2,15, que fala que um dos propósitos do casamento é para que seja gerada uma geração santa e dedicada a Deus. Por que Deus uniu o homem e a mulher? Para que deles venha uma geração santa e dedicada a Deus. Então, quando a gente vai para a palavra, essas mentiras sobre a maternidade, que é apenas trocar fralda, apenas resolver disputa entre irmãos, apenas aí ter que aguentar o teu adolescente até que ele saia de casa finalmente, isso tudo são mentiras da nossa cultura, da nossa sociedade. Mas que a palavra de Deus é verdade. E a verdade é que Deus nos confiou uma missão que é linda, que é importante e que Ele vai, sim, cobrar da gente. Não como um juiz mau, mas como um pai amoroso que confiou algo importante para a gente, né? Exatamente. Quando você citou ali, né, Salmo 127, verso 3, dizendo que os filhos são herança do Senhor, quando a gente fala em herança, a gente pensa logo em coisa boa. Você não pensa em coisa ruim, não é verdade? Então, mas há uma herança, né, que um pai deixa para um filho, falando no sentido material, né? Se o filho não cuidar daquela herança, aquela herança vai acabar. Aquela herança pode trazer muita dor de cabeça. Né? Então, a gente tem exemplos, né, de grandes lojas aqui no Brasil, talvez aí nos Estados Unidos também, em que os fundadores faleceram. Né? E essas lojas, essas grandes empresas, né, elas se tornaram herança para os filhos. Mas alguns filhos não souberam cuidar. Né? E essa herança, né, veio à falência. Veio dar muita dor de cabeça. Então a gente, né, tem que interpretar correto a palavra do Senhor, que os filhos são herança, mas nós temos que fazer aquilo que é necessário, aquilo que a palavra diz para nós fazermos, para que essa herança nos dê lucro, né? Realmente nos dê alegria. Né? O próprio Salmo 127, ele, na continuação, ele vai dizer que os filhos são como flechas. Né? Então, e nós como pais, nós temos que colocar nós somos o arco, nós temos que, né, atirar essa flecha. Nós estamos atirando para onde? Nós temos que ter um alvo. Né? Então, se simplesmente criamos filhos assim, né, achando que são um peso, que são fardo, né, a gente vai atirar essa flecha onde? Na ponta, né, dos nossos pés, para qualquer lugar. Né? Não é assim, né, que a gente deve pensar, não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Né? E esse comentário que a gente fez agora aqui, essa é a primeira mentira, né, que as mães estão acreditando aí, que edificar a próxima geração não é um trabalho importante. Mas isso é uma mentira do diabo, que está por detrás desse sistema do mundo. Né? Eu queria também te perguntar, né, porque, e principalmente agora, né, Tatiana, que a gente está vivendo uma época onde a tecnologia tem avançado muito. Veja, você nos Estados Unidos, eu aqui, e nós estamos falando ao vivo para o mundo inteiro. Né? Então, olha só quantas possibilidades as mães ganham. Né? Então, você não parou com tudo quando você foi mãe. Você não ficou, digamos assim, única e exclusivamente para seus filhos. Ainda você conseguia ministrar na igreja para criança, você conseguia fazer alguns trabalhos fora, como freelancer, não é verdade? Queria que você contasse um pouquinho para nós aí.
Claro, pastor. Eu creio que a gente em tudo, né? A Bíblia é tão sábia. Deus, né, nos deu a palavra dele que nos guia em tudo, né? Então, assim, a Bíblia nunca falou que a mulher não pode nunca mais trabalhar ou não pode exercer uma função dentro da igreja. Pelo contrário, se a gente vai ver a mulher ali de Provérbios 31, ela era uma mulher trabalhadora, dedicada, que honrava o seu esposo, que era bem vista na cidade. O que a gente tem que buscar é esse equilíbrio, esse balanço e ver quais são as prioridades que a gente precisa focar naquele momento. Então, claro que a Bíblia também fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, tem Exatamente. coisas que são lícitas, mas que naquele momento talvez não convém. E tem coisas que a gente vai poder continuar fazendo. Então, o que que é o cerne da questão? É a gente ser sincera conosco mesmas, ter uma conversa com o nosso esposo também, porque isso tudo é feito em parceria, e buscar a direção do Espírito Santo. Claro que existem momentos, talvez, na vida dos nossos filhos, que eles vão requerer mais atenção do que outras coisas, né? A gente vê, assim, tanto a fase ali de uma criança muito pequena, quanto às vezes a adolescência, que a gente acha que é uma fase que eles são mais independentes, mas emocionalmente eles vão precisar de um suporte maior, de conversa, de sair caminhar com o papai no sábado para longas conversas sobre amizades, sobre tudo mais. Então, assim, a gente precisa dessa sabedoria. Tem uma passagem que eu acho muito interessante de Esaú e Jacó, quando Jacó voltou para encontrar com Esaú, depois de todas as brigas que eles tiveram e tudo mais, e ele encontra Esaú e Esaú fala: vamos comigo rápido. E ele fala assim: não, eu vou encontrar com você, mas eu tenho que ir no passo dos animais e das crianças para que estes não se percam durante o caminho. Então, assim, a nossa jornada de servir a Deus, de ser esposa, de ser esposo, de trabalhar em ministério, de ter uma profissão, ela pode continuar e deve continuar. A gente deve manter as outras áreas da vida saudável, né? Mas tem que ser num ritmo que toda a família possa se beneficiar. A gente vê, né, as cartas de Paulo também, como ele fala assim sobre colocar as necessidades. O mais forte deve abrir mão da sua fortaleza pelos que estão fracos. Então, às vezes, a gente tem que sim abrir mão de certas coisas para ajudar aqueles que são mais fracos, a criança que está numa fase de crescimento, que precisa de orientação e instrução, mas isso é com sabedoria, não quer dizer assim, que existe aquele legalismo, né? A partir de hoje, nenhuma mulher pode trabalhar fora, ou não pode fazer isso, ou aquilo, mas é ter essa análise honesta, essa direção honesta do Espírito Santo, de concordância com o esposo e colocando o bem da família, o bem do conjunto, acima, às vezes, das nossas próprios quereres, né? Que às vezes a gente tem que abrir mão e abdicar. Exatamente. E Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas dos versículos anteriores serão acrescentadas. Veja, né? Ali não está escrito assim: mas buscai unicamente o reino de Deus. Não, mas buscai primeiro o reino de Deus. Né? Então Deus não quer que a gente busque somente a Ele, né? Mas Ele quer que Ele seja o primeiro. Quando a gente coloca Ele como primeiro, quando a gente aplica a palavra do Senhor como primeiro na nossa vida, aí todas as demais coisas que a gente necessita, né, e que a gente até tem o desejo, e a gente crê que, na maioria das vezes, o desejo nosso vem de Deus. Deus que colocou o sonho nas nossas vidas, não é verdade? Você se tornou jornalista, foi, né, eu creio que você fez o teu sonho, foi Deus que colocou. Então, que tipo de Deus nós estamos servindo? Alguns acham assim, que colocam um desejo dentro de mim e não quer que eu me torne aquilo, que eu busque aquilo. Né? Não, ele quer que a gente coloque ele em primeiro lugar. Quando a gente o coloca em primeiro lugar, então as demais coisas, né, nos serão acrescentadas. Né? Na página 26, na página 25, né, na página 25, você colocou alguma coisa ali sobre os adversários, quer sejam Isso. espirituais, ideológicos ou culturais, né? Então, esses são alguns dos nossos adversários. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta e eu mesmo começar a responder e depois passar para você. Será que eles sabem, né? Será que esses adversários sabem que a posição de pais, né, de mãe e de pai são importantes? Eu creio que sim.
né? E Deus nos colocou como pais uma posição muito importante. Veja, nós somos os primeiros a ter condições, a ter a possibilidade de influenciar os nossos filhos. Aquele que é primeiro, né, quando a gente instrui por primeiro, a gente não encontra resistência nenhuma. Né? Quando a gente é o segundo a instruir, né, se já tem alguma coisa ali, né, naquele sentido, o filho vai, no mínimo, questionar. Agora, se não tiver nada, se a gente, como primeiro, fizer a nossa parte realmente, eles vão interiorizar esse valor, esse princípio bíblico. Né? E esses nossos adversários, eles entendem isso. Né? Eles entendem. Eles querem pegar as crianças quanto menor, melhor. Né? Para eles estarem influenciando, eles serem os primeiros. E eu diria, né, eu arrisco a dizer que as maternidades, as creches, né, até ensino fundamental, né, eles querem tirar os filhos de casa durante o dia inteiro, que é para eles ter condições maiores de influenciar. Eles serem os primeiros em muitas coisas, se não em todas as coisas, né, na vida dos nossos filhos. Eu gostaria também que você comentasse, né, um pouquinho a respeito desse assunto, Tatiana. Amém. Então, pastor, eu comento no livro, né, sobre a batalha espiritual. A gente sabe, nós que somos cristãos, que existe uma batalha espiritual, né? Existem dois reinos, o reino da luz e das trevas. Existe uma batalha espiritual pela alma dos nossos filhos, pela próxima geração. A gente vê isso lá desde o Velho Testamento, como o inimigo tentava destruir o plano de Deus, destruindo a próxima geração. Por exemplo, quando o faraó mandou que se matassem todos os bebês, filhos dos israelitas. E a mãe de Moisés teve que protegê-lo, né? Porque Deus já tinha um chamado para a vida de Moisés e ela teve que proteger Moisés daquele ataque do inimigo. A gente vê quando Daniel, por exemplo, e seus amigos na cova dos leões, na fornalha ardente, né? O intuito do inimigo de trazer morte para a próxima geração. Até quando Jesus nasceu, o inimigo tinha o plano de destruir. E Herodes fez também que todos os bebês seriam mortos. E própria Maria e José precisaram ir para o Egito, né, para esconder Jesus por um tempo. Então a gente vê que existe um plano, existe uma batalha espiritual pela alma dos nossos filhos. E hoje é tão claro isso na cultura que a gente vive. Basta você ler as notícias, eu cada vez fico mais chocada aqui no meu condomínio, moro num condomínio grande, crianças, eu digo crianças, porque nem adolescentes de 11 anos se suicidando. Né, com depressão profunda, sem saber sua identidade, se é menino, se é menina, isso com 7, 8 anos de idade. Então, assim, turbulência mental. O que é isso tudo? A gente não pode ser ingênuo e achar que isso é tudo natural. A cultura, os filmes, os ídolos do YouTube, do Instagram, qual que é o propósito disso? Existe uma força maligna trabalhando por trás disso para trazer destruição para a próxima geração. Porque o Senhor, da mesma forma que o inimigo tem um plano que é matar, roubar e destruir, o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida dos nossos filhos, que é levantá-los como sacerdócio santo, nação separada, como homens e mulheres que vão fazer a diferença na próxima geração, que vão ser corajosos e fortes, né, que vão dizer sim para Deus e não para o pecado. Então, Deus tem um plano e um propósito para a vida dos nossos filhos. Ele gerou ele dentro do nosso ventre, com um plano, um propósito definido. Mas o inimigo quer roubar, matar e destruir. Então, nós estamos nessa batalha espiritual e a mídia e a cultura que a gente vive tem uma parte grande nisso tudo. Mas o que acontece? Aí é a hora que entra nosso posicionamento como pai e mãe. A gente tem a escolha bem clara de se posicionar do lado do Senhor e fazer a diferença na vida dos nossos filhos, instruí-los diariamente na palavra e ter essa questão de priorizar. Não, a gente vai ter tempo como família de estudar a palavra de Deus, a gente vai buscar conhecimento junto, de ser o exemplo para eles, porque não adianta também ensinar uma coisa e não viver autenticamente o cristianismo dentro de casa, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida com os negócios financeiros, em tudo que a gente faz. A gente tem de orar, né? De se posicionar mesmo espiritualmente como autoridade, como aquele que está acima, protegendo, guiando, orientando, ou a gente vai ser apático. E ser apático, infelizmente, é se posicionar do lado do inimigo.
Então, às vezes, a gente não vai falar, não, eu quero que o inimigo realmente roube e destrua a vida do meu filho. A gente não vai falar isso. Mas a nossa apatia é se posicionar do lado do inimigo, né? Então, a gente está nessa batalha espiritual pela vida dos nossos filhos, e é uma batalha real que acontece, porque basta olhar as notícias para ver que isso daí não é loucura de ninguém, que existe um plano maligno para destruir, mas que existe um plano do Senhor para que os nossos filhos tenham vida e vida em abundância. Conheçam quem eles são em Cristo Jesus e vivam o propósito de Deus para a vida deles. Então é hora de posicionamento, sabe? É hora de se levantar e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não falar isso uma vez por ano na igreja. Viver isso diariamente dentro de casa, se posicionando no lar, né? Então, quando eu falei sobre, no livro, essa questão dos adversários, da batalha espiritual, é isso que eu vejo. Né? E eu vi esse texto não está no livro, mas Juízes 5:23 conta algo muito interessante, que estava tendo uma batalha, a passagem de Débora, da luta, né, que estava tendo e tudo mais. E ali, o que acontece? No final, fala que houve um povo que o anjo do Senhor veio e amaldiçoou, porque eles não se levantaram no dia da batalha. Eles ficaram apáticos no dia da batalha. Então, assim, era a batalha do Senhor e Deus contava com eles, fala esse texto, e eles não se posicionaram. Então, nós como pais, existe uma batalha espiritual pela vida dos nossos filhos. E agora é o momento da gente se posicionar, né? E deixar a apatia de lado, deixar essas urgências que o pastor falou, né? A gente sempre aparece alguma coisa. Se a gente deixar, sempre aparece alguma coisa, uma distração, uma coisa urgente, né? Mas está na hora da gente se posicionar e colocar isso como prioridade, eu creio. Com certeza. E a gente já comentei ali que a gente deve pensar a longo prazo. Parece que as instruções que a gente dá aos filhos, né? Quando a gente se posiciona, a gente fica um mês, fica 2 meses de repente fazendo, parece que nada aconteceu, parece que nada mudou, né? Mas a gente precisa pensar a longo prazo. E mais uma vez, né, eu posso dizer que a gente é testemunha. Tanto da nossa filha, quanto do nosso filho, teve coisas, né? Tiveram coisas, claro, não todas, né? Mas que a gente foi ver que tinha valido a pena depois que eles casaram. Só depois de casado a gente viu isso, valeu a pena. Né? Então, né, vale a pena, vamos pensar a longo prazo. Né? O mundo, a mídia, a sociedade, né? Eles querem fazer a gente pensar a curto prazo. A gente tem que, o fast food, é rapidinho, né? E não é assim. Né? Então, e muitos, né, pensando dessa forma que o mundo está dizendo, aí estão na forma do mundo, infelizmente, né, tem então crido na segunda mentira, que crianças e adolescentes são um fardo. Né? Então, inclusive, não só pais. Né? Você cita lá na página 28, né, que até algumas igrejas, e você citou lá que tem crianças, né, que uma vez você foi numa igreja dar algum estudo lá e você ouviu alguém dizendo que crianças acima de 8 anos aguentariam ficar no culto. Eles não precisam de ter alguém especial para orientá-los, né? Então, e como que você vê essa parte aí, Tatiana? Então, pastor, infelizmente é uma realidade, claro que não em todos os lugares, né? Deus levanta, graças a Deus, existem milhares de pessoas no mundo que têm levantado essa causa de falar pelas crianças, de edificar a paz, né? De orientar. Vocês fazem um trabalho maravilhoso com a Universidade da Família, né? E muito jóia isso, né? Mas existe, infelizmente, e não por mal muitas vezes, mas essa cegueira nossa, como a gente estava falando, o inimigo tem uma parte nisso, a cultura que a gente vive e essa cultura do urgente, né, pastor? Que até tem outro capítulo do livro que eu falo sobre distraídos demais, importantes demais e ocupados demais. Então, às vezes, não é por mal, mas a gente tem tanta ocupação nesse mundo moderno que tudo ficou mais fácil, mas ficou mais urgente. Então, você tem que responder a mensagem na hora, você tem que fazer tudo na hora. E o que acontece? As crianças vão ficando para lá. Aí as crianças viram uma bolinha de ping-pong, né? Que joga de um lado para a quadra, da mesa de ping-pong para o outro. Os pais jogam para a escola. Puxa, eu pago aí 700, 800 reais por mês para a escola que se vire com meu filho, ela que eduque. Aí a escola frustrada, porque as crianças juntam 30, 40 crianças numa sala,
que não estão recebendo o fundamento, a instrução, claro que vai chocar, vai ter dificuldade de aprendizado, joga para o lado dos pais. Mas os pais que são responsáveis por educar, a gente só está aqui para ensinar matemática. Aí tem a igreja que fica ali naquele meio termo, né? Muitas fazendo um trabalho maravilhoso, outras também, às vezes, com essa ideologia de que o Ministério Infantil é um peso, que, não, ela, né, ser tia do Ministério Infantil é para aquelas que não tem mais nada para fazer, não sabe cantar, não sabe dançar, não sabe pregar, então vai ser tia do Ministério Infantil, né? Então, assim, a criança fica ali naquele meio, jogada de um lado para o outro. E até posso contar um testemunho essa semana que eu vi aqui, infelizmente, né? Na minha vizinhança, um menininho que está passando as férias por causa dessa questão do Covid, ele veio ficar com a avó, porque está tendo aula online, a mãe trabalha em outro estado, e a avó veio falar assim, olha, eu não sei o que fazer, porque os pais são separados, o pai diz que não quer ele em casa, porque é muito trabalho esse negócio de escola online, ele não se concentra, ele tem esse problema um pouquinho de déficit de atenção, a mãe também não quer, e ele está aqui na minha casa, teoricamente, temporariamente, mas ninguém quer o pepino agora, mais ou menos nessas palavras. E quando que a gente pode falar que uma criança de 8, 9 anos é um pepino? Que a culpa de tudo que está acontecendo é da criança? Então, houve uma inversão de papéis, né? Nós somos os adultos da família. Nós precisamos ser emocionalmente estáveis. Eu não estou falando de ser perfeito, ninguém é perfeito, mas de assumir essa responsabilidade com os filhos. E daí a gente começa a ver eles como um fardo. O pai não quer porque é difícil esse negócio de escola online, não tem paciência para sentar e estudar com a criança, a mãe também não quer, está aqui na casa da avó, que também não está querendo muito, mas não vê outra opção senão ficar com o menino. Que triste! Né? Uma criança que é feita à imagem e semelhança de Deus, que tem um potencial para ser desenvolvido, né? Que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário, numa situação sendo visto como um peso, né? Como algo difícil de ser lidado. E tem uma frase do Rav Zechariah, que é um pastor que faleceu agora há pouco aqui nos Estados Unidos, mas que um grande influenciador desse século, e ele falou, nós vemos o padrão moral de uma sociedade através da forma como eles tratam os mais fracos, as crianças e os idosos. E olhando para a sociedade, percebemos que temos falhado grandemente. Então, assim, as nossas crianças não são um peso, assim como os nossos idosos não são um peso. Né? Eles não são uma distração para algo importante que a gente está fazendo. Eles são um trabalho importante. Então a gente volta para aquilo, de mudar a nossa mentalidade, de entender que os nossos filhos não são um peso. Eles não estão tirando o nosso foco de algo importante, mas eles são o trabalho importante. Exatamente. E dentro dessa segunda mentira, né, eu creio que é algo também que leva os pais a pensar que os filhos são peso, são fardo, né, é a questão do si próprio. Eu penso em mim, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, né, eu tenho que ter, né, que você comenta ali na página 32. O que é que você poderia falar para nós a respeito sobre o si próprio, né, o pensar, a mãe, principalmente no caso ali do livro, né, ela está pensando em si, ela não pode perder tempo, ela tem que estar bonita sempre, ela tem que estar, sabe, sempre se mostrando nas redes sociais aí como, né? E aí, o que é que você fala para nós, Tatiana? Então, pastor, a própria Bíblia fala, né, que no final do tempo os homens serão amantes de si mesmos, né? Egoístas. Essa é uma sinal dos finais dos tempos, né? Mas nós que estamos em Cristo, nós não vivemos essa realidade. Nós temos o fruto do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, então nós temos amor, nós temos paciência, benignidade, porque o Senhor habita em nós e o Senhor nos capacita a viver isso. Eu em mim mesma, né, eu não tenho nada para oferecer para os meus filhos, porque tudo em mim é corrompido pelo pecado. Mas a partir do momento que eu estou em Cristo, o Senhor Jesus me faz uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu já não me amoldo mais aos padrões desse mundo. Então, esse si mesmo, o egoísmo, é algo que a gente vê muito, mas isso não deveria fazer parte daqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador. Claro que todo mundo precisa do tempo de descanso, isso é bíblico, né? A gente descansar, é uma bênção ter a ajuda dos avós, dos tios, porque
Tem dias que são difíceis, tem dias que é Sim, o real, a gente precisa descansar e tudo mais. Mas existe uma diferença entre essa necessidade real e o egoísmo que o pastor colocou, né? Que às vezes a gente quer, assim, achar que a gente vai ter filhos e vai ficar 24 horas maratonando séries no Netflix, né? Ou passando o dia inteiro no shopping. E não é realidade, né? As uhum, maiores bênçãos vêm acompanhadas de responsabilidade. E é assim com o matrimônio. Paulo mesmo falou que quando a gente casa, a gente tem que se importar com a necessidade do nosso cônjuge e não só agradar nós mesmos. Então, o casamento é uma bênção? É. Traz responsabilidade, traz morrer para si mesmo, traz abnegação? Sim. A mesma coisa é criar filhos, a mesma coisa é ter um ministério, né? Então, assim, todas essas coisas trazem responsabilidades e Deus é um Deus bom, Deus é um Deus amoroso. Existe um versículo na Bíblia que fala que ele guia gentilmente as ovelhas que amamentam, né? As mamães ovelhas que estão amamentando suas criazinhas. Então, eu creio que esse uhum. versículo está falando para a gente, como mulher, que Deus nos guia gentilmente para essa jornada. A graça dele é suficiente. O fardo dele é leve, não pesado. Então, a gente pode Exato. tomar posse dessas verdades da palavra de Deus e viver a maternidade com alegria, com propósito, com gozo, né? Mas sabendo que existe sim uma responsabilidade, mas que essa responsabilidade é algo bom que vem do Senhor para as nossas vidas. É quando a gente muda a mentalidade, aí já fica mais leve. Só na mudança de mentalidade você já ganhou ali 80% da batalha, né? Então nós, né, e as mães, não são o centro do universo. O próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele se desfez de toda a majestade, ele era Deus, né? Filipenses capítulo 2, versos do 5 ao 8, eu gostaria de ler aqui, diz assim, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, aliás, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso por amor a nós, né? Quem somos nós para não fazermos pelos nossos filhos, né? Então, realmente, a gente precisa, né, mudar a nossa mentalidade. Os filhos, né, as crianças, não são fardos, né? Elas não são um peso. E falando da terceira mentira, já são 21h43, né? Falando da terceira mentira aqui, né, que você colocou que muitas mães acreditam, né? Eu estou ficando para trás, eu estou perdendo tempo, né? Na página 34, né, você disse que você recebeu uma ligação sobre uma, entre aspas, excelente oportunidade. Queria que você contasse esse testemunho para nós, Tatiana. Amém. Vou contar sim, pastor. Então, o que acontece é que, às vezes, como mães, né, a gente fica nessa ansiedade. A gente quer viver esse momento da infância dos nossos filhos porque a gente sabe que é único, que é um período determinado da infância deles e eles vão crescer e viver a vida deles honrando os pais, a gente espera, né? Mas com liberdade, construir a própria família deles, porque é o natural, é o que Deus, né, tem como intenção. Então, os anos da infância são os anos do fundamento, de construir a base para os nossos filhos. Então a gente sabe disso, mas por outro lado, é aquilo que eu mencionei no começo, acho que eu me apressei um pouco. Que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas são os melhores anos da minha vida. 25 anos, 30, 35, é os anos que eu mais tenho energia e tudo mais. Poderia fazer milhões de coisas e estou, entre aspas, aqui, né? Preso nesse Uhum, momento de dedicar atenção aos nossos filhos. Então, assim, quando eu tenho vários exemplos e testemunhos, né? A gente, quando a gente começou a ter filhos, né? A gente teve três bem juntinho e tal. A gente chorou e fez alguns ajustes e tudo mais. E parte desses ajustes no momento foi que naquela época eu ia ficar em casa por um tempo. E foi tanto de livre e espontânea vontade minha, como em acordo com meu esposo. Não foi nada que ele exigiu, nem que eu impus, né? Tudo muito em acordo e tudo mais. Pela questão, né? Como eu já citei, a gente não tem família perto. Tanto eu quanto ele trabalhava assim 1h15 de casa, então essa questão do trânsito muito
né, puxado, e a gente também estava envolvido em ministério e tudo mais. E depois de um tempo que eu estava em casa, eu estava muito feliz, muito realizada, mas eu recebi a oportunidade de uma coisa muito boa, de uma posição muito boa e tudo mais, e a gente foi orar. Mas eu ainda tinha paz, que era o momento de eu ainda, o meu filho pequeno ainda estava muito pequeno, de eu ainda ficar em casa e continuar fazendo o que eu estava fazendo, né? Mas aí, o que fica vendo na tua mente, né? É, mas e se depois que passar esse período, essa oportunidade não surgir mais? E se depois não abrir uma porta, né? E se depois ficar tarde demais, você já vai estar velha, não vai ter essa oportunidade profissional e tudo mais. Então começou a bater aquela duvidazinha no coração, né? E eu fui orar e fui buscar em Deus, e o que o Senhor colocou no meu coração mais uma vez é o que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso não está falando só de dinheiro, está falando de oportunidades. Quando a gente resolve obedecer a Deus naquilo que Ele está direcionando a gente naquele momento, no futuro é o Senhor que abre portas para a gente. Então, assim, eu não precisava ficar com medo que eu ia ficar para trás, que depois eu não ia poder ter uma carreira, porque eu parei por alguns anos, porque o Senhor é quem cuida de mim. E se eu ando em obediência a Ele se responsabiliza por mim e pela minha família. E assim, não foi o único caso. E eu sei que às vezes é por falta de entendimento, não de forma alguma criticando, mas eu tive mulheres que falaram para mim: Nossa, você tem muito talento para ficar parada, você está enterrando teus dons e talentos. Mas eu tinha aquela paz do Espírito Santo, que era um Glória a momento Deus. que eu precisava fazer isso. E o que, que aconteceu? Hoje em dia eu vejo os frutos disso, não para minha honra, mas para a honra e glória do Senhor, que andar em obediência a Deus vale a pena. Eu nunca sonhei em ter um livro e, pela graça de Deus, hoje eu posso contar minha história e fortalecer outras mães. E até na área profissional, eu voltei ocasionalmente a trabalhar, Deus tem honrado, então assim, com equilíbrio, com sabedoria. Então, assim, a gente confiar em Deus, que a gente não está ficando para trás porque a gente está se dedicando à nossa família, sabe? Às vezes, mulheres, você não vai parar com a tua carreira, mas às vezes fica com medo de dizer não para o chefe para fazer muita hora extra, ou fazer uma viagem longa, fica assim, ah, não, mas se eu não falar, a promoção vai para outra pessoa, né? Esse medo, mas Deus cuida de nós e Deus se responsabiliza por nós. Então, se a gente andar em obediência a Ele, é Ele que vai honrar nossas vidas e trazer aquilo que a gente precisa. Exatamente. E fazer isso que você acabou de dizer, né, com alegria. É, com Não alegria. assim, meu Deus, né? Não, não termina mais esse período, eu não vejo a hora de eu poder voltar ao trabalho, né? Então precisa ser valorizado o momento presente. Isso você também cita ali na página 38, né? Viver e valorizar o momento presente. Não é verdade? O caminho, o nosso caminho, né, como pais, né, deve ser prazeroso. Né? O prazer não está no objetivo apenas. Né? Assim, eu e minha família aqui, a gente já fez diversas viagens aqui dentro do Brasil e até fora, né, em família. Né? Fazíamos sempre a noite da família, depois o final de semana da família, as viagens da família e fizemos algumas férias da família. E a gente sempre gostava de ir de carro quando possível, até para a Argentina. Nós fomos de carro, né, e a gente foi curtindo o caminho. Então Ah, não que era legal. só o objetivo, né? A chegada lá. Não, a gente ia curtindo o caminho. Muitas vezes o caminho era melhor do que o ponto de chegada. Né? Então nós, né, como pais, precisamos valorizar esse caminho, precisamos valorizar cada momento. E o mundo tem dito para nós, né, busque a felicidade, você merece. Busque a felicidade, corra atrás da felicidade. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra em nenhum momento, ela fala muito sobre felicidade, sobre bem-aventurança, né? Mas em nenhum momento ela diz para nós corrermos atrás da felicidade e da bem-aventurança. Né? Ela diz para nós corrermos atrás da santidade. O que é ser santo? É ser diferente. Diferente do quê? Diferente do mundo. É pensar diferente do mundo. Quando a gente é santo, quando a gente pensa diferente do mundo, aí a gente descobriu a verdadeira felicidade. Né? Então a felicidade é uma consequência da santidade. Ela não é uma causa, não é um pote de ouro que eu estou buscando no final do arco-íris. Né? Não é isso, Tatiana?
Ah, perfeito, pastor. A gente busca a obediência a Deus, né? E o que o senhor falou acabou de falar tremendamente no meu coração. Obrigado por compartilhar essa palavra. Mas a nossa busca deve ser pela santidade, pela obediência a Deus, e a paz do Senhor, que transcende em todo o entendimento, vai ser uma consequência disso. A gente vê tantas pessoas, artistas famosos, que buscaram felicidade, e nunca encontraram o que acharam, porque essa busca é uma busca vã. Todos os prazeres deste mundo não pode me oferecer para a gente a paz que existe, né, de obediência a Cristo Jesus, de viver em Cristo Jesus. Então, isso realmente deve ser o propósito e até algo para a gente ensinar os nossos filhos numa sociedade que valoriza e que idolatra a busca da felicidade, né, a qualquer custo. Que essa busca é vazia, nunca vai trazer a paz, a alegria, o contentamento verdadeiro daquilo de viver o propósito de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Exatamente. E quando a gente se submete à palavra de Deus, eu sempre digo assim, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente aceita que ela é a verdade, e quando a gente pratica essa palavra de Deus, aí a gente descobre a verdadeira felicidade, né? E aí a gente sente a paz, essa paz que você citou agora, que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, a palavra já diz, ela excede o entendimento. Eu não tenho como te explicar, mas eu tenho como sentir. Essa paz que excede todo entendimento, ela não é uma paz contrária à guerra, contrária à luta, contrária à tribulação. Não, ela permanece. Em meia luta, em meia guerra, em meia tribulação. É essa paz que o Senhor Jesus tem para nós como pais, né? E no final desse capítulo, né, depois de você falar dessas três mentiras, né, que muitos pais, infelizmente até pais cristãos, né, estão acreditando, mães cristãs estão acreditando, você colocou mais um subtítulo ali, que é uma palavrinha a mais. Né? Uhum. O que é que você pode falar desse subtítulo para nós, Tatiana? Essa é uma palavrinha, mas entra um pouquinho naquilo que a gente falou, que é a intenção desse capítulo, de falar sobre que os nossos filhos não são fardo, que é um presente poder se dedicar à infância deles, que, como o pastor tão bem falou, aproveite. Uma das coisas que eu mais recebo, pastor, é incrível, não é nem e-mail de mães com crianças pequenas, é e-mail de mulheres que já têm os filhos adultos e que falam: puxa, como eu queria ter tido um ensinamento desse antes. Puxa, eu estava tão agitada, tão corrida, tão distraída o tempo todo, né? Como Marta ali, que Jesus estava dentro da casa dela, mas ela perdeu o momento por causa da distração, da preocupação, da ansiedade da alma. Não era ela estar servindo, mas aquela ansiedade da alma, que ela perdeu o momento. E é isso que eu mais recebo no blog, é uma das coisas que eu mais recebo. Puxa, como eu queria ter tido mais prazer nessa fase, desfrutar dessa fase. Então, a gente falando de todas essas mentiras e como é importante desfrutar essa fase, quando eu coloco uma palavrinha ali a mais no livro, eu estou falando que isso não quer dizer que a mulher, né, ela vai ter que se anular totalmente de todas as outras áreas da vida dela para cuidar dos filhos. Mas que é importante manter as outras áreas saudáveis, amizades, ministério, relacionamento com o esposo, ela também é filha, com os pais, né? E tudo mais, e até com uma carreira, se é isso que Deus orienta, mas com equilíbrio, sabendo que os nossos filhos não podem, a educação deles, o fundamento deles não podem ser prejudicado a favor de todas essas coisas. Então, é nesse sentido de buscar o equilíbrio em Deus, mas não que esse capítulo está querendo dizer que a mulher é proibida de buscar qualquer outra coisa que não seja a maternidade. Glória a Deus, Tatiana, né? E muitos, né, querem agradar a outros, agradar o marido, agradar, sei lá, o pai, a mãe que sonhou uma carreira para ela e agora ela não está, né? Então, Gálatas 1:10 vai dizer que o importante é agradar a Deus. Amém. Né? Importa que nós agrademos a Deus. Né? E eu quero deixar um recado para você, pai, para você, mãe, né? Vocês são os melhores presentes que seus filhos precisam. E sabe de uma coisa? E é isso que eles querem. Sabe? Eles querem vocês, mais do que eles querem o objeto que você pode dar com o seu trabalho. Né? Façamos igual João Batista,
Digamos, né, façamos da nossa vida o que disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua, que eu não queira aparecer, mas que eu creia, que eu queira, né, que Jesus Cristo cresça. E quando a gente faz isso, né, é tremendo porque a bondade de Deus, ela é infinita. A gente não tem como ganhar de Deus nunca. A gente não faz por barganha, né? A gente não faz uma troca. Mas quando a gente faz realmente de coração, quando a gente entrega a nossa vida, a vida dos nossos filhos para Ele, né, a bondade dele em retorno para as nossas vidas é muito maior. É muito maior. Fica aqui a minha mensagem final antes da oração. Né? Nós estamos aqui faltando 3 minutos para completar 1 hora. Eu não sei se o Instagram vai permitir passar ou não. Parece que às vezes ele permite, né? Mas a gente não vai arriscar aqui. Eu quero dizer que eu estou distribuindo esse livro, a Tatiana gentilmente falou com a Pão Diário, e eu não sou o único distribuidor, obviamente, mas se você quiser me abençoar também, né, para qualquer lugar do Brasil, esse livro vai aqui, já com o frete incluso. Amém? Tatiana, muito obrigado, você é uma bênção, esse livro foi uma bênção, eu creio que tem ajudado muitas pessoas e vai ajudar muito mais, né? Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e orasse por nós, nos abençoasse. Amém, claro. Quero agradecer muito o convite para essa live, pastor. Quero agradecer você, a sua esposa, por, né, nos ter recebido em sua casa de uma forma bem inusitada, mas Deus tem os seus caminhos. Foi uma alegria conhecer vocês. Estou aprendendo muito com vocês. E também por você estar dando esse apoio a esse trabalho, o livro. Muito obrigado. Eu agradeço de coração. E dizer para os pais, para as mães que estão assistindo, que a maternidade, a paternidade é um presente de Deus para as nossas vidas, e nós somos um presente para os nossos filhos. Deus, tudo que Ele faz, a Bíblia fala que todos os caminhos do Senhor são perfeitos. Deus elaborou a família de uma forma perfeita. Ele não errou quando criou esse relacionamento de pais com os filhos, nem com o filho adolescente, que às vezes a gente acha que é muito difícil. Deus não errou, Deus tem graça para você, Deus tem sabedoria para você. Busque a palavra de Deus, busque bons livros, bons cursos, né? E se dedique a isso, porque eu sei que, como o pastor falou, né? Ele e a esposa dele estão vendo os frutos hoje em dia. E realmente é algo que satisfaz a gente, que traz alegria ver os nossos filhos crescendo para ser aquilo que Deus criou eles para ser. E eu declaro em nome de Jesus que todos os nossos filhos serão ensinados dos senhores, grande será a paz deles, como está lá na palavra. Obrigado, pastor. E o senhor quer que eu ore agora, é isso? Gostaria. Uhum. Amém. Senhor Amém. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui junto com o pastor Juscelio, com a sua família. Senhor, quero te agradecer a cada pessoa que assistiu essa live, que vai assistir ainda, Senhor. Quero pedir que não o que a gente falou, mas aquilo que o teu Espírito Santo, Senhor, quer trazer para cada família, Pai. Que o Senhor esteja trazendo através desse trabalho, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo cada pai, cada mãe, Senhor, abrindo entendimento, Pai, para a importância, Senhor, de nos dedicarmos, Pai, diligentemente ao ensino dos nossos filhos, Pai. Confirma isso no coração de cada um, Senhor. Dá sabedoria, dá instrumento e, Senhor, dá graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.